primeiro lugar, fora Temer. Segundo lugar, boa tarde. É porque ele falou em 2018, mas eu ainda estou pensando em 2017. Quero, inicialmente, agradecer o convite formulado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu ainda estou tentando assimilar bem, tá? Forte no coração. Professor Marcos, coordenador, Mara, que é a nossa organizadora do evento, e Flávio, que fez esse link, né? A gente se conheceu nos processos de avaliação da pós-graduação e interessante que fluiu para eu estar aqui nesse momento maravilhoso. Estou muito honrado, muito agradecido de conhecer essa região, essa cidade encantadora e, muito mais do que isso, pela recepção, pela maneira carinhosa com que vocês nos têm recebido. Isso, eu organizei, juntamente com a equipe lá da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, em abril deste ano, o Encontro Nacional da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE, né? 1.000 pessoas, né? das quais umas 700 pessoas de fora, né? E eu aprendi uma coisa: os bastidores é cheio de complicação. Quebrou aquilo, faltou aquilo, atrasou aquilo. Tá. Levou a professora lá para outra universidade. Olha, isso a gente sabe, os bastidores. Mas o que fica para os que estão participando é o olho no olho, é a maneira carinhosa com que a pessoa é recebida. Isso é que fica. E, nesse sentido, esse encontro, esse congresso, o CONED, né, já está plenamente vitorioso e, portanto, eu sou muito agradecido por estar aqui nesse momento. Quero já deixar esse agradecimento inicial. Bom, e dizer que vocês também são muito corajosos e corajosas, botar logo o nome de CONED, né? Porque a história recente, depois de 2 lá em BH, eu acho que vocês estão querendo fazer história também, né? É isso. Bom, quando a gente conversou com o Flávio, eu disse: olha, Flávio, eu estou com uma produçãozinha aqui, que é este livro que eu lancei agora, aqui em 2017, que é uma narrativa sobre um período de 2 anos e meio que eu estive à frente da Secretaria Municipal de Educação de João Pessoa. E eu acho que relatar essa experiência pode contribuir para que os pesquisadores, as pessoas interessadas na questão das políticas educacionais, possam ter suas visões, né? Enfim. E então vamos discutir isso. Eu digo: então tá bom, então vamos lá. A nossa opção foi essa aqui. E o nome do livro, que é No Meio da Travessia, obviamente, eu acho que você já sabe, né? É uma referência a Guimarães Rosa, né? Um dos seus trechos mais citados, né? O real não está nem na saída, nem na chegada, se faz no meio da travessia. Então, é o fazer contínuo, né, que nos transforma. Então, no meio da correnteza, né, no meio do redemoinho, né, como o Guimarães colocava, é que a gente vive a gestão das coisas, né? E é depois que a gente para fazer aquela reflexão, né? E aí? Né? Então, eu estou aqui ao lado de 2 gestores, né, atuais, né? E realmente eu acho que o diálogo vai ser muito importante. Bom, então, feita essa... Poderia adiantar um pouquinho? Essas notas introdutórias foi o primeiro item aí, né? Bom, a segunda questão é que realmente nós estamos num momento que eu chamo assim de bastante desconforto mundial, né? Com esse processo de globalização financeira, né? Que alimenta essas tendências regressivas, fascistas, xenófobas, né? Que o mundo está passando, né? Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil que a gente vê frotas da vida querendo definir a educação, escolas sem partido, mas escolas com religiões, né? Definindo o processo pedagógico.
Não é só isso, está no mundo todo, né? A gente vê o avanço de setores xenófobos na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Então, isso é um processo mundial. E esse desconforto com esse processo de crise mundial, situação econômica, né? A miséria, a fome, ela é a mãe de todas as desordens, né? Então, em situações em que a sociedade está mais ou menos aquinhoada, né? Certos debates eles são postos de lado. Mas no momento em que florescem essas crises, essa situação de mal-estar, então as tendências mais primitivas tendem a ressurgir. E o ovo da serpente está sendo chocado. E isso interfere no nosso projeto de educação também. Então não é uma coisa quebrada. Segunda coisa, o terceiro ponto, na verdade, aqui, é dizer que esses processos, esses pensamentos que, uma versão de neoconservador, etc., caminham junto com o neoliberalismo, caminham junto com o tecnicismo. Né? Ou seja, uma visão de Estado mínimo, de Estado enxuto, de Estado eficiente, de Estado avaliador, né? De Estado de resultado, né? E de uma educação de resultado, né? Desprezando muito dos processos, né? E das condições intrínsecas, né? Exógenas das escolas e endógenas também. Então, esses elementos juntos aí compõem um cenário muito difícil, que eu achei belíssimo como Cury terminou a palestra dele ontem, dizendo o seguinte: mas nesse cenário aqui, há 50, 60 anos atrás, eram os neoliberais, a Sociedade de Montpellier, que diziam o seguinte: nós estamos por baixo, mas nós vamos manter nossas ideias, vamos pelejar, enfim, e vamos trabalhar, e depois se tornaram força hegemônica. Então, se nós estamos agora num momento difícil, o momento também é de a gente juntar forças, continuar divulgando nossas ideias, nossas proposições, continuar a luta, porque nós temos a certeza que não podemos ceder, né, para esse processo que, na verdade, é um pouco da aniquilação da humanidade, da sociedade como nós assim conhecemos e desejamos. Bom, feito isso, queria só rapidamente dizer que o objetivo da nossa exposição, os objetivos, são apresentar essa experiência da gestão de uma capital do Nordeste do Brasil, né? Eu digo logo que não se trata de uma narrativa neutra, né? Isso é parte do processo, né? Porque ela implica numa sociedade, numa concepção de mundo, sociedade, Estado, educação. Então, eu não tenho essa pretensão de dizer que é uma coisa neutra, mas eu tenho uma pretensão de dizer que é sincera. Isso é extremamente importante. E, afinal, apresentar alguns desafios presentes na atual conjuntura, para que a gente possa, no momento do debate, se o tempo for possível, a gente colocar em questão. Bom, fundamentalmente, eu acho que a gente tem que ter... Quais são os pilares de uma gestão democrática? Claro que eu estou aqui fazendo um breve resumo daquilo que eu considero fundamental, né, que um gestor com a concepção democrática, popular, deve trazer o seu processo. Primeiro, conceito de educação como atividade consciente de instrução, sim, mas de formação da cidadania, pois viver é tomar partido. Isso é uma visão muito clara que eu tenho, de que a educação é processo de instrução, sim, forte. Gramsci já dizia isso, né? É duro, tem que ser disciplinado, etc. Mas é um processo de construção de cidadania, né? Alijar uma ou outra parte dessa polaridade aí quebra o processo educacional, seja o aspecto técnico ou o aspecto político. Segundo ponto é, claro, a política educacional como uma ação de Estado, né? Como a questão do direito à educação como uma questão fundamental, central, do qual nós não podemos abrir mão. Tá? Não é uma mercadoria, né? É um bem público que deve ser concedido no sentido, não vou tirar a palavra, porque dá muita ideia de concessão, mas no sentido de que é
obrigatoriamente a ser trazido a público pelo poder estatal. Planejamento estratégico. Sem planejamento também não se pode pensar o processo de gestão. Você tem a concepção de Estado, você tem a concepção de educação como um bem público, mas você tem que ter seu planejamento estratégico, saber onde você quer chegar, quais as condições, quais os contextos, quais os amigos, quais os inimigos, enfim, você tem que ter essa visão geral para que você possa até conviver, né? E a avaliação como elemento indispensável para diagnosticar a evolução dos discentes, mesmo do sistema, né? Mas deve levar em conta os aspectos qualitativos, não meramente os aspectos de resultado, né, nos modelos estandardizados. Eu já vou adiantando que eu não tenho muita briga com índices, não. Não tenho. Né? Eu tenho briga quando alguém quer obrigar que você coloque na escola uma placa do IDEB X e IDEB Y. Quando você ranqueia. Eu estava dizendo, você gostaria que seu filho andasse com as notas dele coladas na testa? Ah, não, claro que não. Porque o projeto colocar uma nota do IDEB não é porque os que tiram 10, 7, 8, né, esses não precisam ter um projeto para dizer quando tiraram. O projeto visa constranger quem tirou abaixo. Entendeu? A visão é de constranger o processo educacional. Não é elevar quem está bem. Então, eu não brigo com os índices, não tenho nenhuma briga com os índices. Agora, com o uso deles, aí sim, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Bom, rapidamente, só dizer que João Pessoa, então terceira cidade do país, mas é a terceira cidade porque ela já nasceu como cidade, ela não passou por vila, tal, não se desmembrou, 1585, ela tem uma população hoje aproximadamente de 800 mil habitantes, né? A rede municipal de João Pessoa é de 60 mil alunos, né? Uma rede alta, né? Grande, né? Tem uma receita de 400 milhões de reais, isso do ano passado, 2016, esses dados, que dá um custo ao aluno médio de R$ 6.600, que é mais ou menos o dobro do custo do Fundeb. Então, como é cidade capital, então tem sua receita própria que não entra nos cômputos do Fundeb, né, IPTU, ISS, etc., ITBI. Então, eu diria que João Pessoa tem 2 Fundebs, né, o Fundeb nacional e o Fundeb local. Então, isso dá uma certa condição de trabalho. Portanto, o que eu vou falar aqui, em relação a outros municípios, não dá para se replicar, né? Cada circunstância, cada conjuntura, cada cidade está. Bom, a rede é composta por 2.463 professores do quadro efetivo e 1.403 professores prestadores de serviço. Preste atenção nesse número aí. Totalizando quase 4.000 docentes, além de cerca de 6.000 servidores, enfim, desde secretaria, apoio, merenda, por aí vai. São 97 escolas e 81 CREs. CREs é Educação Infantil, Centros de Referência em Educação Infantil, além de outros equipamentos ligados à educação e cultura. Então, vocês vejam que é uma rede relativamente grande, né? Uma rede já portentosa. Pode passar. Mas, quais são os problemas que a gente vivenciava, que já foi colocado aqui? Forte desigualdade entre as escolas, né? Da mesma maneira que a Ana falava das fortes desigualdades educacionais do ponto de vista de território, mas em algumas cidades, sobretudo cidades grandes, há uma desigualdade muito forte entre as escolas, né? Então, você tem escolas com alto rendimento, outras com baixo rendimento. E isso é um problema que é a ser trabalhado, porque aí você tem que ter políticas localizadas, né? Você tem um problema de restrição de ofertas, sobretudo em creches e pré-escola, sobretudo em creches. Taxa de atendimento em creches é algo em torno de 22%. Para vocês terem uma ideia, né, o Plano Nacional de Educação prevê chegar a uma meta de pelo menos 50%. Né? 60% dos professores exercendo a docência como serviços prestados. O dado que eu mostrei anteriormente já mudou e eu vou dizer por quê. Mas, ao chegar lá, 60% dos professores eram serviços prestados. Qual é uma implicação disso, por exemplo, sobre a questão salarial?
É o seguinte, você tem os professores efetivos ganhando acima do piso e você tem os professores prestadores de serviços ganhando abaixo do piso. Né? Então, nas estatísticas, quando se coloca o professor efetivo, está tudo muito bem. Né? Mas aí você tem na média está ótimo, né? Então, e também uma política de responsabilização docente por meio de bonificação salarial. Há cerca de 8 anos foi criada uma política de bonificação salarial através de testes aos alunos que refletiam no 14º salário, que na verdade não é 14º salário porque é o mesmo dinheiro redistribuído 14 vezes, ao invés de 13. Né? Os 12 mais o 13º. Então você chama de 14º salário, mas na verdade você tem, porque os recursos são os mesmos, né? Você não acrescenta, você só está redistribuindo dentro daquele percentual interno. Então era mais ou menos essas questões. Mas como é que nós vamos combater isso? Obviamente, conseguimos em alguns pontos, em outros não. Pode passar. Bom, só duas questões centrais. São nas escolas municipais e estaduais que se desenrolam a novela do sucesso ou do fracasso escolar. Então, esse é um problema que é nacional. Quer dizer, nós temos uma divisão de responsabilidades em que os municípios e os estados ficam com o grosso da educação básica, porém, é a União que detém a maior fonte de receita. E você cria uma situação de desequilíbrio muito grande, que ainda não foi resolvido, que, na verdade, é o regime de colaboração, mas a meta 20 do PNE, que nós sabemos que, nas atuais circunstâncias, dificilmente tal meta será cumprida. Portanto, é aquela questão das condições do financiamento. Pode passar. Então, qual foi a nossa política? Gente, isso aí. Município, prioridade, educação infantil, do ponto de vista do atendimento. Essa vai ser a... Se nós conseguirmos fazer alguma coisa na educação infantil, a gente já dá um passo muito importante. Então, quer universalizar o atendimento de 4 a 5 e atender pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos. E aí, na época, o período foi de 2012 a 2014, a gente tem que colocar em relevo a questão do programa Brasil Carinhoso do governo Dilma. Pôr em relevo isso é importante, porque é o seguinte, da minha opinião, foi a primeira política pública nacional direcionada exclusivamente para a educação infantil em mais de 500 anos de país. Tá? Se você pegar todas as reformas educativas desde 30, Francisco Campos, Capanema, a LDB de 61, a reforma do regime militar, a reforma, o Fundef, todos eles deixaram de lado a educação infantil. No Fundeb já entrou na pressão, mas dentro de uma conjuntura unitária, digamos assim, uma nova visão de educação básica. Porém, especificamente, apoio à educação infantil é o programa Brasil Carinhoso. É pioneiro nesse sentido. Né? Se alguém tiver lembrança de algum outro, por favor, me avise. Então, o que a gente fez? Primeiro, tínhamos as creches estaduais ainda lá no município. Não, vamos municipalizar todas as creches. Puxamos de uma hora para outra 27 creches estaduais. Temos 43. Passamos imediatamente para 70 creches logo no primeiro ano da gestão. Por quê? Porque o atendimento dado às creches pela rede estadual era absolutamente precário. Então nós tínhamos que trabalhar para melhorar o atendimento às crianças, o atendimento, isso é bom para a sociedade, enfim. Então, essa foi uma primeira ação. E a segunda foi a construção de novas creches e reforma das creches existentes, de forma a você, inclusive, otimizar os espaços. Então, agora, aí começam os problemas. A meta estava lá no nosso plano de governo, no plano de metas, 44 creches. Claro, contando com o projeto do Brasil Carinhoso. Só conseguimos chegar a 16. Só 16. Entre aí a discussão da burocracia, da licitação, da burocracia do andamento das obras, do controle externo. Quer dizer, nós temos uma estrutura burocrática que realmente impede muito a máquina pública de andar. Claro que o objetivo é nobre, impedir
as corrupções, que nem impede tanto, né? Tá? Então, mas de fato, concretamente, tá. Mesmo assim, pode passar aí, por favor, nós conseguimos, nesse período de 3 anos, praticamente não, passarmos de algo em torno de 6 mil e poucas matrículas para 9 mil e poucas matrículas, crescimento em algo em torno de 50% em apenas, tomando um ano base, 2 anos após. Isso com também um reflexo muito grande em creche, porque o grande problema, e eu acho que o secretário deve estar sentindo isso, não é tanto a pré-escola. A pré-escola até você dá para andar para a universalização. O problema são as creches. E aí a demanda é muito grande, tá? E se não mexermos nessa estrutura, realmente a situação será muito complicada. Mas reconhecemos que não andou como deveria andar. De qualquer maneira, o fato positivo é colocar na agenda da educação municipal o tema da educação infantil, que sempre foi tratado de uma maneira, né? Primeiro vem em lugar do ensino fundamental, em primeiro lugar vem a reforma do ensino médio. Por exemplo, a reforma do ensino médio. Tudo bem, nós temos que fazer uma reforma do ensino médio, mas tem um problema anterior ao ensino médio, que rebate lá, é o Fundamental 2, são os anos finais. Ali é que começa o fracasso do ensino médio. Vejam as taxas de transição do Fundamental 2, dos anos finais, para o ensino médio, e aí você vai ver. E ninguém toca no assunto. Ninguém toca no assunto. Então, eu li um artigo uma vez, dizia as séries invisíveis da educação básica, porque ninguém toca no Fundamental 2. Você toca nas séries iniciais e pula para o ensino médio. E o problema está muito mais ali. Vejam as taxas de transição, vejam as taxas de reprovação, vejam as taxas de evasão. Bom, pode passar. Alguém vai me controlando aí, viu? Que é para eu correr mais ou menos. Bom, em relação às escolas do ensino fundamental, todos nós sabemos que as taxas de atendimento já são relativamente altas, né? No Brasil como um todo, mas que faltava, e eu acho que falta para muitos sistemas, é a questão dos insumos, né? Que o Cury falava ontem aqui. Então, por exemplo, no Nordeste brasileiro, calor violento o ano todo, olha para assim, como? Nós temos que climatizar as escolas. Sim, por que não? Por que é impossível climatizar as escolas? Por que a escola privada é toda climatizada? Por que nós não podemos climatizar? Então, podemos. Bom, não vai ser tudo de uma vez, mas tem que começar. Então você levanta um problema, aí nós criamos lá, tem um orçamento participativo, nós criamos o orçamento participativo da criança e do adolescente, né? Que fazíamos o orçamento participativo. O que é que as crianças queriam de melhorias bom, climatização era 10-0. Tá? Então, escutar o aluno, dar voz, torná-lo protagonista. Então, são coisas que você faz. Claro, aí vai ter problema de recursos, gerou problema, tem não. Ninguém me obrigou a ser gestor. Então, se eu estou lá, eu tenho que brigar para resolver. Tá certo? E dialogar muito, às vezes é impossível, às vezes, enfim, mas esse é o processo. E com isso a gente começou um trabalho de ampliação da educação de tempo integral, tá? Porque, imagine, 40 graus, criança passa 8 horas, 7 horas dentro da escola, ninguém aguenta. Então você começa o processo de dar as condições necessárias para você ampliar a educação integral. As creches, todas as creches lá são tempo integral, todas. As 9 mil matrículas que eu falei anteriormente são de tempo integral. Mas o ensino fundamental, só tínhamos 12 escolas, e as demais, em tempo integral completo, as demais com mais educação. Mas o mais educação não é o tempo integral, né? É um tempo integral, quase integral, que é apenas para uma parcela dos estudantes. Então, você tem que trabalhar com isso. Né? Melhorar a infraestrutura da escola, dar condições de trabalho. Essa foto aí foi a primeira escola que a gente reformou e climatizou. Tá? Uma escola tempo integral, Escola Cônego João de Deus. E aí fazer outras coisas, o monitoramento de câmeras. Olha, eu tenho uma opinião que as nossas escolas, sobretudo as escolas do fundamental, não são violentas. Tá? Mas nem por isso a gente pode... Bom, os problemas de conflitos, isso aí tem em todas as escolas. Isso aí nós não vamos confundir
dizer que essas escolas têm essa característica de violência. Eu não vejo isso, não sei a experiência de cada um de vocês. Mas mesmo assim, a gente acha que há situações, circunstâncias que é preciso você ter um melhor controle, um melhor monitoramento. A gente colocou câmeras em todas as escolas e CREs, obviamente, não nos espaços pedagógicos, só nos espaços comuns. Tá? Então, isso foi do ponto de vista do fundamental, da educação infantil. E não vai dar. A questão, talvez, mais crucial, do ponto de vista do fazer pedagógico, para mim ainda é a formação docente. Tá? Sobretudo a formação continuada. Tá? O país todo ainda não acertou. Quer dizer, agora mesmo o governo inventou uma residência pedagógica, né? Eu gostaria de saber se eles vão pagar a mesma bolsa que pagam a residência médica. Se pagasse, opa! Aí, né? Porque se for a bolsa do PIBID, então era melhor deixar o nome PIBID, né? Os meninos estão brigando para permanecer o PIBID. Tá certo? Porque fazer maquiagem, né? Enfim, eu acredito que o seguinte, nós temos que ter um processo de descentralização e flexibilização da formação continuada. A formação continuada hoje tem sido muito rígida e ela tem sido muito de cima para baixo. Então, nós meio que dizemos, é isso que nós vamos ter que fazer. Então, acredito que o melhor caminho é você incentivar o professor a, inclusive, optar por formas diferenciadas que ele possa procurar. Claro, o poder público tem que oferecer, mas tem também que fazer com que esse professor se movimente naquilo que ele acha importante, fundamental. Então, por exemplo, a gente criou os diálogos educacionais, foi uma formação que a gente privilegiou que os formadores fossem os próprios professores da rede. Os professores passavam por uma avaliação e eles iam dialogar. Tá? Então, a gente achou que isso era uma maneira de envolver a rede e dar protagonismo ao professor. Tá? Claro, que a gente não deixou de trazer as parcerias. Por exemplo, eu falava com a Ana, nós tivemos lá o Acelerando o Saber, que foi um projeto feito com o SEMPEC e a Fundação Volkswagen. Tá? Nós tivemos o Gênero e Diversidade feito com a universidade. Tá? Nós tivemos formação de professores de língua inglesa em parceria com a Universidade Georgetown por meio da Embaixada norte-americana lá em Recife. Então, eu digo assim, né? Eu não tenho preconceito com parcerias, desde que a gente tenha um controle pedagógico do processo. Né? Isso, para mim, é que é fundamental. Então, você abre as parcerias, mantém exatamente, e dando a oportunidade para diversos justiça restaurativa e mediação de conflitos, a gente veio junto com o Ministério Público e com a Comissão de Direitos Humanos. Então, você abre o leque, né, e procura captar as melhores tendências. Pode passar. Eu vou, tem mais aqui, como o meu tempo está se esgotando, eu vou parar nesse último item aqui, tá? E depois, posteriormente, eu coloco outras questões na hora do debate. Quer dizer, tanto no aspecto da formação e, obviamente, da valorização docente, eu separei por questão meramente metodológica, mas, né, valorização engloba formação, carreira, salário, etc. Eu acho que a questão fundamental nesse processo é a gestão trabalhar com respeito à representação sindical. Isso, para mim, é fundamental. Preservando a autonomia. Não se trata nem de rejeitar os processos de negociação a priori, nem muito menos cooptar os movimentos sociais. Até porque os movimentos sociais, quando eles entram totalmente no Estado, ou são cooptados, eles depois não têm mais como se defender. E a gente está vendo como nós entramos num processo muito forte de refluxo sindical, muito também porque os movimentos sociais se aproximaram muito, até meio que ultrapassaram o Rubicão na relação com o Estado. Agora mesmo nós estamos fazendo Conferência Nacional Popular de Educação, que eu acho uma coisa interessante, que é retomar os CONEDs do final dos anos 90. Exatamente. Tá? Então, dialogar e preservar a autonomia.
Obviamente, a questão salarial, ela está parametrizada pelos recursos do Fundeb, na maioria dos casos, não foi o caso de João Pessoa, como eu falei para vocês, porque tem uma receita própria mais elevada, né? Mas, de qualquer maneira, está muito parametrizado isso, né? E a gente tem que dar ciência, aquilo que a Ana falava aqui. Professor de qualquer área tem que saber um pouquinho de financiamento, das fontes de recursos, das receitas, tem que conhecer isso. Isso é inovador. Isso é inovação. Tá? Então, tinha que trabalhar com isso, a gente conseguiu num certo sentido. E também a questão, como eu falei para vocês, da tal combater a precarização do trabalho docente. Então, nós conseguimos, com muita luta, brigamos com o secretário de Finanças, você briga com o secretário de Administração, você briga com o vereador, você briga com os diretores de escola, porque olha uma coisa interessante, prestador de serviço é indicação de todo mundo. Tá? Então, não, até o diretor da escola também tem interesse em ter seus prestadores de serviço. Né? A gente tem uma briga feroz para fazer um concurso com 1.300 vagas. Né? Mesmo assim, quer dizer, um dos maiores concursos da história de João Pessoa, mesmo assim, não conseguimos fechar o conjunto de professores prestadores de serviço, mesmo após esse processo. Mas renovou, deu uma lufada de ar novo para a categoria, trouxe, quer dizer, um conjunto de novos docentes com uma formação diferenciada. Isso foi uma coisa muito interessante e está fazendo algum efeito. Só a última. Oi? Né? E no que concerne a questão da variação salarial, eu fiz só esse quadro, né? Não é uma tabela, é um quadro que ele é fechadinho, né? Onde a gente coloca a variação salarial do salário base da gratificação de atividade docente, totalizando os salários, né? Do professor superior nível 1, no início da carreira. Então, esses processos de negociação, para chegar a esses valores aqui, foram precedidos de debates, brigas, discussões. Você briga com o sindicato, mas você briga também com o secretário de Finanças. Não, porque a lei de responsabilidade fiscal não pode ultrapassar os 54%. Não, meu amigo, nós temos receita própria, não pode. E aí você cria uma situação muito delicada para o gestor. Todo gestor vivencia isso de uma maneira ou de outra, mas o fundamento é o respeito, o diálogo e a maneira como você trabalha a autonomia da representação sindical e o respeito à categoria docente. Então, essas experiências, mais uma vez eu estou dizendo, elas estão contadas com mais detalhes neste livro aqui, e que, só para finalizar, resultou também num outro livro, que esse aqui é Robótica no Ensino Público. Não vai dar tempo eu falar aqui, eu vou deixar que é exatamente um projeto que a gente desenvolveu nas escolas municipais. Aliás, a bem da verdade, quando eu cheguei lá, já existia robótica nas escolas, mas era piloto. Então, nós ampliamos para todas as escolas e desenvolvemos um projeto com os professores de formação. E dissemos, vocês vão ser protagonistas e produtores de conhecimento. E esse livro aqui é o resultado de um trabalho de cerca de 30, 40 professores do ensino fundamental, seus projetos de robótica, desenvolvidos de forma multidisciplinar. Né? Tem trabalho de robótica com educação infantil, tem trabalho de robótica com química, tem trabalho de robótica com educação do trânsito, tem trabalho de robótica sobre gênero, enfim. E está aqui, né, essa produção dos próprios professores, a questão da pesquisa na sala de aula, da produção de conhecimento e essa experiência aqui muito importante. Então, pessoal, era só tem outras coisas, mas infelizmente o tempo não vai dar, a gente tem que respeitar um pouquinho, até porque os colegas também querem colocar a sua opinião. Mas fica para depois, se for possível, mesmo quando concluir daqui os trabalhos, a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigado. Gostaríamos